Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no mês de janeiro e, como acontece todos os anos, há lugar à Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Para falarmos um pouco sobre essa semana, para falarmos um pouco sobre a dimensão ecuménica das nossas igrejas, tenho connosco em estúdio a pastora Sandra Reis, presidente da Igreja Presbiteriana, a pastora Maria Eduarda, secretária-geral da Igreja Presbiteriana, e o João Luís, que é responsável, ou um dos responsáveis pelo grupo ecuménico aqui da cidade de Lisboa, da Igreja Católica Romana. Eu gostaria de começar por saudar e por agradecer a vossa presença. As lides ecuménicas são já alguma coisa que dominam não apenas teoricamente, mas de muita prática, de muitos anos de investimento. Eu começaria talvez por aquela pergunta mais simples que qualquer um de vós poderia responder, que é: como é que vai o ecumenismo no nosso país? Como é que vai o ecumenismo entre as igrejas cristãs neste país? Sou eu? Pode ser, Sandra. Olá, bom dia. Eu acho que a maior riqueza do ecumenismo vive-se ao nível das bases. Eu acho que é onde é mais genuíno. As pessoas estão juntas, as pessoas partilham aquilo que são, aquilo que têm, abrem as suas casas. E quando estou a falar das nossas casas, estou a falar das nossas igrejas. E oramos juntos, louvamos juntos, estamos juntos e somos, e pelo menos eu sinto, genuinidade naquilo que se faz. E para mim isso é ecumenismo. Mais do que a instituição, são pessoas que estão juntas, que se aceitam na sua diferença, que dão aquilo que são, ponto final. E há um grande caminho por fazer, obviamente, e também sinto o privilégio de ter tido a oportunidade de conviver e de partilhar com vários grupos, não só na zona de Coimbra, também aqui em Lisboa, mas sabemos que os pontos onde estas celebrações que agora vão acontecer ainda são poucos, portanto temos um grande desafio por diante. Então, de facto, muito marcados esses pontos em termos do espaço geográfico português. Sabemos que acontece no Porto, de facto, sabemos que acontece na zona de Aveiro, na zona ali da Figueira, em Lisboa, mas isso não se estende ainda à realidade de todo o país. Porque, como a pastora Sandra estava a dizer, porque depende de pessoas. E quando as pessoas sentem esta missão, esta necessidade, esta lealdade para com os nossos irmãos, que apenas celebram de maneira diferente, então temos pessoas empenhadas. E eu acho que para estender ao resto do país seria necessário que as pessoas que vivem essa realidade a pudessem levar a outras cidades também. Eu acho que sim, que há um grande caminho a fazer, em especial a questão da ceia. Era muito importante que, de alguma forma, estes movimentos ecuménicos em Portugal pudessem falar com as hierarquias sobre a questão da ceia. Neste momento, as duas igrejas aceitam o batismo. A ceia é o passo óbvio e necessário para que possamos realmente chamar-nos irmãos. Não sei exatamente como é que isso se pode fazer, mas acho que era importante que nós, das bases, o começássemos a pedir. Quando nós nos sentamos à mesa, sentamos com família. Por que não na igreja, que dizemos que somos irmãos, não nos podemos sentar à mesa? Acho que é um desafio que tem que ficar. João Luís, quando fiz esta pergunta também tinha alguma intencionalidade, porque há sinais positivos, há outros que porventura não são tão positivos. Por exemplo, o ano que passou não teve lugar o Fórum Ecuménico Jovem, por exemplo, que certamente, e tu és uma pessoa envolvida desde o número 1, há 20... Desde 99, 99. Foi o primeiro fórum. Isso é um sinal, isso é um sinal de fraqueza? Penso que não leria nesse sentido, mas, sobretudo, é preciso entendê-lo num contexto muito particular, que é o contexto da preparação da Jornada Mundial da Juventude e que, sobretudo, no âmbito católico, tem concentrado muito os esforços
dos vários serviços diocesanos da Pastoral Juvenil e que tem dificuldade à abertura para outras iniciativas fora daquilo que está calendarizado e encaminhado para a preparação da jornada. É evidente que eu desejaria que houvesse mais espaço para que outras coisas pudessem acontecer, mas temos que fazer o caminho com a realidade que temos e, portanto, pensarmos em conjunto, pensarmos uns com os outros, a possibilidade de voltarmos a fazer o fórum, e queremos fazê-lo ainda este ano, logo a seguir às jornadas, e as coisas parecem estar bem encaminhadas nesse sentido. E, por outro lado, gostaríamos também de trazer para a jornada algo desta dimensão ecuménica e interreligiosa. Portanto, é algo que ainda se está a preparar, num respeito muito grande pelas sensibilidades das igrejas, como é evidente, mas também trazer para aqui a ideia de que o ecumenismo, esta reconciliação, a procura comum da unidade, faz parte do ser católico. O ser católico não só opõe ao ecuménico, pelo contrário, e desde o Vaticano II a Igreja Católica assumiu isso, que o diálogo com os outros cristãos, com as outras confissões religiosas e também com as outras religiões, faz parte intrínseca do nosso testemunho cristão. E ele não pode ser compreendido, e cada vez mais não deve ser compreendido, fora desta procura da unidade e deste testemunho comum. Utilizando a palavra católico que referiste, e agora numa perspectiva daquilo que ela significa, universal, exatamente. A minha pergunta é: porquê é que tem sido tão difícil sair neste relacionamento ecuménico fora do contexto das igrejas do COPIC e da Igreja Católica Romana? Eu participo em atividades ecuménicas desde que me lembro. E pontualmente vai acontecendo aqui e acolá a participação de uma ou outra comunidade cristã, particularmente da área da Aliança Evangélica. Temos, por exemplo, as experiências do encontro de Sintra. Mas porquê é que tem sido tão difícil, Pastora Maria Eduarda, abrir este leque? Qual é o perigo de celebrarmos a diversidade das nossas igrejas? Eu acho que como nós vivemos num mundo com uma cultura muito fluida, as pessoas têm medo de perder a sua identidade. As pessoas identificam-se de uma certa maneira, tendo em vista a sua fé, e têm medo que o facto de conviver ou estar com outro tipo de cristãos comprometa a sua identidade. E eu acho que isto nós estamos a viver num mundo muito extremado em questões de identidade, nas questões políticas vê-se isso claramente. Eu acho que isso permeabiliza a questão da fé. Então eu acho que muitas pessoas têm muito medo de, se eu celebro a Deus com aquela pessoa que não tem exatamente a mesma fé, significa que eu estou a comprometer quem eu sou e a minha identidade. Eu acho que é por aí, e então cabe-nos a nós viver, mais do que explicar, viver o ecumenismo, para que as pessoas percebam que nós não estamos a tentar fazer proselitismo, não estou a tentar converter o meu outro irmão, estou a viver a minha fé e a aprender, porque é isso que Deus nos ensina. Mas essa circunstância, Pastora Santarém, essa circunstância cria uma espécie de reação que muitas vezes torna a Igreja e vê a existência da Igreja como uma reação à outra, e não como uma parceria, digamos, no conjunto das igrejas, porque, na verdade, a Igreja tem um só Senhor. Agora, quando estávamos a falar sobre este assunto, eu estava-me a lembrar do que o pastor José Leite falava muitas vezes, que era, a ideia não é nós ficarmos unidos, não é união, é unidade. Não é nós ficarmos todos, somos todos iguais, fazemos todos a mesma coisa, pensamos todos da mesma maneira, louvamos todos da mesma maneira. Não, é exatamente falar da questão não na união, mas na unidade. E acho que o medo passa por aí. E eu agora até já me esqueci da pergunta. Não, a pergunta era no sentido de se as pessoas não têm uma certa segurança ou colocam em xeque a sua própria fé quando estão a participar com outras pessoas que pensam de uma forma diferente, se isso não cria uma espécie de reação que é mais de nós contra os outros ou nós em defesa de uma verdade absoluta que é a nossa. Eu acho que eu voltava então também àquilo que a pastora Maria Eduarda dizia. O objetivo do ecumenismo não é ficarmos todos iguais. O objetivo do ecumenismo é vamos nos conhecer, vamos viver
juntos na nossa diferença. E assim que isso acontecer, não há por que ter medo, não há por que recear ou afastar a vivência do ecumenismo. Mas enquanto efetivamente nós pensarmos que isso vai mudar a minha postura, a questão é que nós ainda não aprendemos, e isto é tão natural e tão óbvio, nós somos todos diferentes. Mas então porquê que, se somos todos diferentes, temos essa consciência, então porquê que não podemos viver juntos na diferença? Também dentro das nossas igrejas, da nossa religiosidade, na questão do respeito, não é dizer somos iguais, porque não somos, efetivamente não somos. Mesmo entre as igrejas do COPIC, mesmo no mundo católico romano, João Luís, mesmo no mundo católico romano, há uma multiplicidade de vivências que conseguem coexistir. Sim. Eu acho que, no fundo, o ecumenismo é um desafio para educarmos o coração para o acolhimento da diversidade e para percebermos como é que a comunhão se constrói no respeito profundo pelo outro. E não é só no respeito, é no acolhimento do dom do outro. Ou seja, percebermos não apenas esta diversidade como algo que existe, que está ali, mas percebermos esta diversidade como uma possibilidade de eu próprio me enriquecer com os dons que os outros me trazem, na forma como oram, na forma como vivem a fé, na forma como testemunham, na forma como transmitem isso aos filhos, na forma como procuram viver o amor com o marido, com a mulher, no trabalho, na escola. E por isso é que aquilo que se falava, esta importância de, em primeiro lugar, dispormos a ir ao encontro do outro e conhecer o outro. Eu acho que às vezes nesta questão ecuménica temos muitos preconceitos, muitos medos, porque achamos que o ecumenismo, e eu sinto às vezes muito isso, que é querem-nos converter e fazer-nos à imagem do que eles são, ou a ideia antiga de que o ecumenismo é, no fundo, ver se convencemos os outros a regressar todos para Roma, que é uma coisa completamente ultrapassada e que não faz sentido nenhum, não é tornar todos católicos, é procurarmos como é que construímos a comunhão entre nós, na valorização desta diversidade e nos dons que esta diversidade traz. Portanto, mas percebendo também que no mundo atual, cada vez mais a questão não é qual é uma confissão que é melhor do que a outra. A questão que o mundo hoje nos coloca é que sentido é que faz ainda hoje anunciar Jesus neste mundo? E qual é a pertinência do nosso testemunho cristão? Qual é o lugar que isto tem hoje no mundo? Qual é a mais-valia que nós temos para trazer na humanização do mundo? De criar uma sociedade mais justa, mais fraterna. Aliás, o tema desta semana vai precisamente nesta linha. Claro, já lá vamos. A religião não faz sentido sobre si própria. A religião faz sentido enquanto ela se torna uma energia sanadora, curadora da humanidade, que leva a ultrapassar as barreiras, a ultrapassar as diferenças, a curar as feridas, a permitir que as pessoas se reencontrem. E é isso que nós temos também que aprender a fazer com paciência, com tempo, respeitando os ritmos uns dos outros, como fazemos em qualquer relação. E todos somos casados e percebemos também isto, esta beleza e a dificuldade que é uma relação que se constrói sempre no acolhimento do outro e percebendo que o outro muitas vezes tem ritmos diferentes. E nas comunidades, nas igrejas, muitas vezes também acontece isto. E por isso isto é um caminho de paciência e de amor, porque o amor obriga a esta paciência e a este acolhimento. Eu acho que é uma outra questão que tem a ver com o que é fé. Eu tenho esta fé porque eu acredito que é verdade. Então, se eu tenho esta fé, esta maneira de louvar e é verdade, significa que o outro que é diferente, então é mentira e está errado. Então, muitas vezes eu rejeito o ecumenismo porque acho que eu estou certo, que esta é a verdade, então, por oposição... Esta é a única forma de pensar, é a única forma de fazer as coisas. Errados, não é verdade, acreditam em mentiras, portanto eu não posso ligar com eles. Também acho que é esta questão. Eu ia só acrescentar, porque acho que há aqui uma coisa muito engraçada que às vezes... E como eu trabalho ao nível da história, falo isto também com os meus alunos, até sobre a origem do cristianismo e a forma como o cristianismo nasce numa diversidade. A Igreja recusou ter uma visão única sobre o caminho e o significado da figura de Jesus. Nós temos 4 evangelhos. Cada um com uma perspectiva diferente. É evidente, todos eles aceitam o essencial. Jesus é o Salvador, Jesus é Deus feito homem, que morre pelos homens no sacrifício da sua própria vida e ressuscita. Portanto, e neste querigma inicial, todos estão de acordo. Mas depois todos dão acentuações, leituras, olhares diferentes. Nós partimos
enquanto Igreja, do reconhecimento desta diversidade, destes acolhimentos diversificados. Do cristianismo de Jerusalém e o cristianismo gentil. Evidente, e depois das várias disciplinas, da diversidade de formas de organização, desde organizações mais centralizadas a organizações mais comunitárias e mais colegiais. O cristianismo inicial é de uma pluralidade enorme. Portanto, e foi muitas vezes ao longo da sua história também isto. Portanto, e percebermos isto tira o caráter absoluto, definitivo das nossas formas de organização. Há pouco a pastora Maria Eduarda teve uma expressão um pouco revolucionária, mas a verdade é que, e partindo um pouco da minha própria experiência, eu reconheço que a partir das bases e no contexto da Europa, há muita coisa que se faz e que vai um pouco para além daquilo que é permitido pelas hierarquias da Igreja. É verdade. É verdade que em vários países da Europa, comunidades locais muitas vezes reúnem e muitas vezes concelebram a Eucaristia, a ceia do Senhor. Embora isso, obviamente, em termos de ordem, não seja possível. Em Portugal, isso é bem mais difícil. Eu creio que me parece que essa capacidade de ir para além das regras é um pouco mais difícil. Nós já concelebrámos na região centro. Já fizemos uma vez uma ceia comum, mas, como tu disseste, entre irmãos que pertencem a diversas igrejas, mas que nos amamos. Mas não o fizemos numa igreja, fizemos numa casa. Mas por uma questão de conforto. Mas a mim não me choca. Porque era assim o cristianismo primitivo. Não... Portanto, eu acho que seria bom fazê-lo. Eu acho que quando as bases o começarem a fazer mais, as hierarquias vão nos ouvir. Portanto, aqui fica o desafio. Ou vão nos ouvir ou vão falar sobre o assunto. Exatamente. Até se chegar ao entendimento e à aceitação comum do batismo, também houve um caminho percorrido. Houve muitas pessoas que se sentaram à mesa, que falaram sobre o assunto. De qualquer forma, é uma questão mais fácil, a questão do batismo, do que provavelmente a questão de... Mas temos que começar por algum sítio, essa é a questão. Porque aí entra também na questão eclesiológica. Exatamente. A ceia traz a questão da autoridade. Claro, claro. Porque cada vez mais a questão até nem é no entendimento da própria Eucaristia, em termos teológicos e sacramentais, porque o diálogo aí tem avançado muito. É mais, continuam a ser sobretudo as questões da eclesiologia e do reconhecimento da autoridade. Portanto, e aí, quando entra nesse campo, é sempre um campo mais delicado para trabalharmos. Agora, eu também acho que, e aquilo que dizes é verdade, cá não temos tanto essa experiência, mas temos muitas vezes pequenas comunidades, como TZ, como Bose e outras, mesmo o Shmanuf, numa configuração própria, propõe-se a fazer o mesmo, que é comunidades que aparecem como parábolas, ou seja, que mostram possibilidades, que abrem caminhos, que têm muitas vezes um regime excepcional, um regime muito dialogado, mas que vão experimentando. São laboratórios de experiência de outras possibilidades, de outras formas de acontecer, sem ninguém se sentir violentado, sem ninguém se sentir que tem que ter a sua sensibilidade atrás da sua tradição, mas como é que estes caminhos comuns podem acontecer? E aqui é a criatividade também. Só a descoberta e a valorização do dom do outro é que nos permite, em conjunto, ser criativos. Claro. Né? Ser criativos. Deixando um bocadinho essa área, sempre complicada, eu entendo, voltamos a esta semana de oração pela unidade dos cristãos, que agora que acontece de 18 a 25, estamos no meio da semana. Já aconteceu a celebração nacional, já aconteceu também aqui em Lisboa, vai acontecer ainda outras até ao dia 25. E todos os anos, como sabemos, há um opúsculo que vem de um país que organiza. Este ano veio do Minnesota, dos Estados Unidos. E a liturgia, que tem uma constituição ecuménica, obviamente é feita por uma equipe ecuménica, ela foca muito a questão, que é uma questão pertinente naquele espaço, que é a questão do racismo. E o tema é aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. A minha pergunta é, nós vamos participar desta liturgia, vamos participar destas palavras. O racismo é certamente alguma coisa da qual nós também não podemos fugir no nosso contexto. Mas eu perguntaria quais são os aspectos de justiça que nós procuramos, particularmente no nosso contexto. Quem quer dar o pontapé de saída?
da justiça. Muitas vezes nós buscamos a justiça para nós próprios. Nós vimos estas manifestações dos pastores, dos professores que saem para a rua procurando a justiça. E uma coisa que eu estava a pensar é que quando as pessoas querem alguma coisa, saem para a rua, as grandes mudanças civilizacionais, os direitos humanos foram sempre ganhos e reclamados. E eu acho que está na altura das igrejas reclamarem a justiça. Nós muitas vezes pensamos na justiça e na injustiça em relação a nós, mas nós somos chamados, enquanto igreja, a olhar o outro e a procurar a justiça para o outro. O Antigo Testamento, o Novo Testamento falam-nos da necessidade de uma igreja justa no sentido da benignidade, da bondade e da misericórdia. Não do castigo, mas da misericórdia e do olhar caridoso que se tem que ter para o outro. Eu acho que as igrejas, embora já o façam, deviam pôr isso mais nas agendas. Em vez de lutarmos o que é que eu preciso de justiça para mim, de irmos e lutarmos por aqueles que já não conseguem lutar. Eu estava a pensar só numa pequena coisa, que é voltar ao básico. É das coisas que nós ensinamos às crianças desde sempre, é que elas consigam definir o bem do mal. E investimos tanto nisso e se calhar, quando somos adultos, esquecemos uma coisa tão simples e olhamos para nós, para dentro, e não conseguimos olhar à volta. Estamos tão focados em nós. E isto é voltar ao básico, que é a comunidade, o outro, eu e o outro, a minha relação com o outro. O que é que as minhas ações influenciam ou não a vida do outro e como é que impactam a vida do outro? Eu aqui acho que o tema tem, aliás, algumas dimensões que a própria celebração vai valorizando, mesmo a questão da justiça na relação com a criação, que é uma temática que aparece de há muito no Conselho Mundial das Igrejas e nas Assembleias Ecuménicas. Elas foram precoces também em perceber como esta dimensão da justiça, da paz, do desenvolvimento, envolvia também o respeito pela criação e a valorização da casa comum, e o respeito e o cuidar da casa comum, portanto, que é algo que está nas agendas dos dias de hoje. As questões do racismo, com as questões dos migrantes, com a questão dos refugiados, com questões que são ainda incómodas para a Europa mais instalada e mesmo o acolhimento das minorias e como é que as nossas cidades, as nossas sociedades lidam com essas pessoas que afluem, muitas vezes nas periferias da cidade, e como é que nós acolhemos, integramos, valorizamos, porque lançam novamente sempre as questões das identidades, dos medos, da diferença do outro, as questões de género, portanto, que são questões que continuam patentes e que ainda não são suficientemente valorizadas no contexto das igrejas, a começar, acho eu, também pelo contexto católico, onde há muito caminho também a fazer. E depois, se quisermos, acho eu, à raiz dos termos entre o bem, a justiça, a própria forma, aqui acompanhando a pastora Nini, esta ideia que o Novo Testamento dá de que a justiça de Deus chama misericórdia. E, portanto, só pela bondade, só pela misericórdia, só pelo bem, é que nós conseguimos sarar e construir. Portanto, Bom, e com isto passou um tempo do nosso programa, mas ficam as reflexões sobre a questão ecuménica, fica as reflexões também sobre o tema da semana e fica certamente o convite de todos nós para que todos os cristãos possam participar dos muitos encontros que estão agendados e daqueles que possam vir a ser agendados. Obrigado pela vossa participação. Muito obrigado também. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco muito em breve e até lá o nosso desejo é sempre o mesmo. Fiquem bem, fiquem com Deus.